Vamos lá. A mensagem que Deus colocou em meu coração, ela nasceu a partir de uma conversa que eu tive com o presbítero Tiago e com um projeto que a gente está desenvolvendo aí para a nossa sala de discipulado. E a mensagem começou a saltar em meu coração de uma maneira tão extraordinária que Deus pediu para que ela fosse ministrada nessa noite. E eu quero obedecer a sua palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, na versão NA. Olha. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Você pode repetir isso? Este lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Coloca o tema. Três pessoas entenderam. Mas a profundidade da revelação é muito grande. É uma proposta que começa desde o Éden. Porque enquanto o diabo estava arquitetando um plano com a sua mente de destruir a humanidade, Deus havia preparado um calcanhar para esmagar a cabeça da serpente e desfazer todas as obras do diabo. Aleluia. A verdade é que essa história ela começa no Éden. A história da humanidade começa no Éden. E se nós lermos o início dessa história em Gênesis, capítulo 2, no versículo 8, nós vamos ver que Deus ele planta um jardim no Éden. E aqui já é algo extraordinário porque nós identificamos que o Éden não é o jardim. Porque o texto é claro em dizer que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. O Éden, nessa altura da criação, era a terra sem pecado, a terra que Deus havia criado, uma terra deleitosa, frutífera. E o homem que Deus criou poderia ter liberdade para habitar em qualquer lugar desta terra, porque em nenhum ambiente que ele estivesse haveria algo para contaminá-lo. Mas o texto nos diz que Deus faz questão de plantar, e quando nós pegamos essa palavra plantar, nós entendemos algo que se faz com as próprias mãos. E nós vemos o cuidado de Deus plantar um jardim no Éden, para que o homem pudesse habitar nele. E jardim fala exatamente deste lugar de relacionamento, de intimidade, de comunhão. E talvez o homem pudesse até se ocupar com as coisas da terra, mas Deus havia preparado um lugar íntimo para que eles pudessem se relacionar. E Adão sabia que ele tinha esse compromisso de todos os dias entrar no jardim plantado pelo próprio Deus para se relacionar com ele. Adão já estava entendendo que nada naquela terra ou nenhuma coisa criada naquele tempo poderia ser mais importante do que alguns minutos no jardim conversando com Deus. E aqui a gente começa a entender que Deus também prepara ambientes como esse, para que a gente esqueça do Éden, da terra, das coisas do mundo, e venha em ambientes como esse para um momento de intimidade, para um momento de comunhão, para um momento de ouvir a voz de Deus,
para um momento de receber uma palavra de direção que vai dizer como será o nosso dia amanhã, na próxima semana, e sair caminhando a pedido de um direcionamento divino. Porque o encontro no Éden faz isso. Você conversa com Deus e Ele te dá um direcionamento. Você conversa com Deus, Ele te dá uma ordem. Você conversa com Deus e Ele diz como as coisas precisam acontecer. Pessoas que priorizam o Éden sabem que não pode dar um passo sem Deus dizer como deve acontecer. E essa era a proposta do Éden para Adão. No versículo 9, a Bíblia é clara em dizer que Deus faz brotar todo tipo de árvore. E eu queria que você guardasse esse detalhe da história. Deus faz brotar do Éden todo tipo de árvore. Agradável à vista, são árvores que o homem olhava e se impressionava pela beleza delas. Mas não só pela beleza, eram árvores frutíferas, que o homem deveria se alimentar. Inclusive a primeira ordem que Deus dá ao homem é: coma de toda a árvore. E aqui Deus está ensinando um outro princípio, porque se o homem come daquilo que Deus plantou, o que Deus está querendo tratar ou fazer do homem é que ele entenda que Deus vai ser, a partir daquele momento, o provedor sobre a sua vida. E existe um detalhe muito importante nisso, porque quem é o provedor sobre a vida de alguém automaticamente se torna senhor. Vou dar um exemplo mais prático. Talvez amanhã você precise trabalhar e você tem um patrão. E você só obedece às ordens desse patrão porque você sabe que no final do mês é ele que vai pagar o teu salário. No dia que ele falar assim: olha, eu não vou pagar mais o teu salário, você nunca mais vai querer obedecer uma ordem dele. Então ele só é senhor sobre a sua vida a ponto de te dar ordens porque você sabe que ele provê aquilo que você precisa no final do mês. Talvez para aqueles que não têm trabalho e moram na casa dos pais, jovens e adolescentes, funciona muito parecido, porque na casa do seu pai, você tem que fazer exatamente aquilo que seus pais mandam. Quando eu era jovem, mais adolescente, entrando na fase da adolescência, né? Aquela fase da rebeldia, a gente tenta fazer algumas coisas que nossos pais reprovam. E a gente fica com raiva, né? Porque a gente queria, às vezes, sair para ir para casa de um colega, chegar um pouco mais tarde em casa e os pais falam: você não vai. E aí a gente fica com raiva. Aí começa a chorar, a querer descontar em alguma coisa. Aí os pais chamam a gente para uma conversa mais séria e diz: olha, enquanto você estiver debaixo do meu teto, na minha casa, comendo da minha comida, as coisas serão do meu jeito. Quando você estiver debaixo do seu teto, aí você faz do jeito que você quer. São os pais colocando ordem na casa e dizendo quem são os senhores, porque eles são provedores do lar. O que Deus está fazendo no jardim é exatamente isso. Plantou as árvores, fez com que Adão comesse para que se tornasse senhor, e está fazendo Adão entender que no jardim as coisas precisam acontecer do jeito dele, não do jeito que Adão quer. Então Adão vai ter hora para entrar e vai ter hora para sair. Não é de toda árvore que Adão vai poder comer. Adão precisa seguir as ordens dadas por Deus, até porque Ele é o provedor. É Deus ensinando desde o princípio. Se você tem Senhor sobre a sua vida, você precisa parar para ouvir as instruções que Ele tem sobre a sua vida. Até porque no dia que Adão quis fazer do jeito dele, ele falou: sai do meu jardim, plante o seu e faça do jeito que você quiser. Mas para quem quiser viver no jardim que eu plantei, tem que fazer do jeito que eu quero, tem que fazer do jeito que eu mando, tem que seguir as ordens do jeito que eu mereço que seja feito. É o jardim. O problema é que quando nós estamos debaixo da provisão de Deus,
A gente precisa entender que as coisas não vão acontecer pela força do nosso próprio braço. E talvez esse seja o grande problema. Tentar entender que os problemas que eu enfrento ou as crises que eu passo é pelo esforço do meu próprio braço que elas vão se resolver. Mas todo mundo que sabe que Deus é Senhor sobre a sua vida, entende que no momento em que a gente mais precisa, Deus ele vai se apresentar com uma resposta e com uma solução. E aí está o segredo da gente ter e querer o Senhor como provedor e Senhor sobre a nossa vida, porque Ele nunca vai deixar faltar aquilo que você precisa. Ele nunca vai deixar você padecer o pão, até porque Ele se tornou Senhor sobre a tua vida. E quando Ele se torna Senhor, Ele assume a responsabilidade. Aleluia! Ele assume a responsabilidade pelo teu amanhã. É por isso que a Bíblia diz que não vai faltar o pão, não vai faltar a água, não vai faltar o que vestir, porque Deus conhece a tua necessidade e Ele vai prover tudo aquilo que você precisa. Não é isso que diz em Mateus 6,31? Portanto, cadê Midian? Não fiquem preocupados, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou com que vamos nos vestir? Porque os gentios que procuram todas estas coisas, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar o que beber. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir e não vai deixar faltar nada na tua casa. Às vezes o desespero até vem, a incerteza até bate na porta, mas aí Deus faz a gente olhar para Ele com uma palavra de confiança, dizendo: não temas, porque o Deus que te chamou, aleluia, o Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai garantir que você chegue do outro lado. O pastor pregou isso domingo. A nossa caminhada tem uma linha de partida, mas também tem uma linha de chegada. Aquele que começou a boa obra, ainda estamos no jardim. Quantas aplicações? Mas eu vou adiantar. E Deus dá uma tarefa ao homem no jardim. Deus não colocou o homem no jardim para viver de uma maneira solta. Observe o verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Quem plantou o jardim foi quem? Quem plantou o jardim foi quem? Mas Deus está dando uma tarefa ao homem: cultivar e guardar. A palavra cultivar traz a ideia de cuidar daquilo que está plantado para que produza mais frutos. Às vezes Deus derrama bênção sobre nossas vidas que nós precisamos aprender a administrá-las, para que se multipliquem e não se percam. A função de Adão no jardim é esse. Recebeu a bênção que é o jardim que Deus plantou, mas agora ele precisa cuidar daquele jardim para que ele continue produzindo. Para que quando Deus chegue ao jardim esteja organizado, esteja limpo. Para que os frutos se multipliquem. A segunda ordem é guardar. Guardar o jardim fala de proteger aquilo que Deus te deu. E quando nós falamos de guardar, a gente entende que não é qualquer pessoa que pode acessar esse ambiente, porque é um ambiente de intimidade. O problema é que quando nós se descuidamos desses cuidados ou dessas ordens, aqueles que estão ao redor nos observando vão se aproximar. E aí que está a astúcia da serpente. Num deslize ou na falta do cuidado, as serpentes se aproximam para tentar destruir aquilo que Deus plantou em sua vida.
E a serpente entra em cena, observando atentamente o comportamento do homem dentro do jardim. Olha o peso que tem isso. O homem está em um local de intimidade, mas a serpente está observando o comportamento do homem no jardim. Porque a maneira que você se comporta diante de Deus mostra exatamente o temor que você tem para com Ele. Tem pessoas que até vêm em ambientes como esse, mas não conseguem se conectar com Deus, porque a sua mente está em outros lugares. Observe que quando a gente está em reunião do operacional, eu sempre falo para os meninos que estão aqui dentro e falo, olha, o momento mais importante que a gente tem é o momento da palavra. A gente trabalha o culto todo para que quando Deus for responder a gente esteja preparado com o nosso coração, e nada na igreja pode roubar a nossa atenção do que Deus está falando. Então é um momento que a gente menos se movimenta, que a gente menos levanta, que a gente menos conversa. E é justamente no momento de receber as orientações que as serpentes estão atentas aos comportamentos, para tentar encontrar uma fragilidade, para arrancar do teu coração a semente que Deus está tentando plantar. Observe que o diabo ele está frustrado por causa de um trono que ele não conseguiu adquirir. E agora ele vê no homem uma chance de corromper um projeto de Deus. O problema é que quando Deus está fazendo o homem, Deus faz questão de dizer, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E está a preocupação da serpente aí, porque se ela não conseguiu corromper a Deus, também não vai conseguir corromper o homem, porque o homem foi feito imagem e semelhança dele. Mas a serpente ela é muito inteligente, ela vai pensar, apesar de ter sido feito imagem e semelhança, o homem não é Deus, e talvez exista nele alguma fragilidade que eu consiga tocar e destruir os planos de Deus na vida dele. Ela continua pensando e diz, a mulher foi feita a partir do homem. Se existe uma chance de fracasso no homem, talvez na mulher essa chance esteja potencializada, porque a mulher foi feita a partir do homem. Então, a estratégia dele não é chegar no homem, é chegar nela, porque talvez nela ele tenha mais êxito. A serpente continua pensando e lembra, a ordem foi dada ao homem. Qual ordem? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não a mulher. Então ele pensa, a mulher não ouviu a ordem. Será que ela entendeu corretamente o que Deus disse? Porque quando ele vai conversar com ela, ele não vai apresentando o fruto, ele vai dizendo, foi assim que Deus disse? E na fragilidade da resposta de Eva, ele encontra a oportunidade para entrar e começar a destruir tudo aquilo que Deus havia plantado neles. O problema é que o homem que deveria guardar o jardim está preocupado com alguma outra coisa e não percebeu sorrateiramente a serpente chegando e sussurrando ao ouvido daquela que deveria ser a sua ajudadora. E quando eles se dão conta, a serpente já havia injetado o seu veneno neles. E aí chega o ápice da história, porque Deus não tem problema nenhum com o pecado. Eles comeram do fruto, mas Deus continuou descendo no jardim. Mas o homem que se escondeu, porque o pecado não separa Deus da gente, o pecado separa a gente de Deus. Porque quem está em situação de pecado se sente envergonhado diante da presença e vai tentar se esconder em algum lugar achando que pode fugir da presença de Deus.
mas Deus ele vai continuar frequentando os mesmos lugares, o mesmo local de intimidade, o mesmo jardim que ele plantou, com a mesma proposta. E eu vou te dizer uma coisa: toda vez que Deus se apresenta diante de alguém, não é para condenar aquele que ele fez, é para entregar uma chance de arrependimento, porque Deus vem carregando em suas mãos perdão e perguntando: Adão, onde é que você está? Meu Deus! Quando Deus ele se apresenta com perdão, com misericórdia, porque Ele quer te purificar dos pecados que você cometeu. Aleluia! Adão, onde estás? Onde Adão estava? Aonde Adão estava? Escondido aonde? Escondido aonde? Quem plantou a árvore? Adão está escondido atrás de algo que Deus plantou. Ele não fugiu do jardim. Porque o argumento de se esconder atrás de algo que Deus plantou é muito forte. Porque talvez nenhuma pessoa consiga refutar esse argumento. Porque Adão poderia fugir do jardim, mas ele ficou escondido atrás de uma árvore que Deus plantou. E a árvore representa uma bênção na vida de Adão. Isso fala de pessoas que usam de bênçãos para tentar se esconder de um chamado que Deus lhe deu, ou de uma responsabilidade que ele deveria ter. Porque Deus está chamando: Adão, onde é que você está? E alguém diz: eu estou ocupado demais cuidando da minha casa para ouvir a voz de Deus agora, escondido atrás de árvores que Deus plantou. Onde você está? Estou preocupado demais com o meu trabalho, tenho contas a pagar, não consigo ouvir a voz de Deus agora. Uma porta que Deus abriu, escondido atrás de uma árvore que Deus plantou. Pessoas que se escondem atrás de bênção, mas Deus sabe exatamente onde você está. O fato de Deus gritar no jardim: Adão, aonde você está? Não implica em dizer que Deus não sabia a localidade de Adão. O que Deus queria era que Adão se apresentasse e falasse: Senhor, eu pequei. E ele apresentaria o perdão diante de Adão. Mas o que Adão faz é cometer um outro erro, que é tentar justificar os erros que ele cometeu. E quando nós tentamos justificar os erros que cometemos, alguém precisa levar a culpa. E a culpa vai ser quem plantou a árvore. Mas se o problema é a árvore, quem plantou pode arrancá-la. Foi ele que plantou. Ele pode arrancar. Ele é um Deus que abre portas, mas também fecha. Ele é um Deus que te dá uma direção, mas também pode fazer você parar no meio do caminho. Porque você caminhar sem propósito não é caminhar, é rodear por uma terra sem destino. E Deus não nos criou para isso. Ele nos criou com um propósito. E nós precisamos cumprir os propósitos que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. O que fizeste, Adão? O que fizeste? Senhor, a culpa não foi minha. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Olha o que Adão está dizendo: a culpa é sua. Porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu jamais comeria desse fruto. Quando justificamos os erros, culpamos o plantador das árvores, que só queria nos abençoar. Deus vai até Eva e diz: mulher,
por que fizeste isso? A culpa não foi minha. A serpente que tu criaste me enganou e eu comi do fruto. Se o Senhor não tivesse criado essa serpente, eu nunca comeria desse fruto, a culpa é sua. Se Deus perguntasse à serpente: serpente, por que fizeste isso? Ela falaria: porque o Senhor criou um trono. Se o Senhor não tivesse criado aquele trono, eu nunca teria me rebelado, a culpa é sua. Observe que na tentativa de justificar erros, acabamos culpando o Criador por erros que cometemos. E quando Deus se apresenta, Ele não quer que justifiquemos os nossos erros, até porque Ele sabe exatamente aquilo que nós fazemos. Ele só precisa que você confesse, para que Ele te apresente o perdão. E talvez essa noite seja essa noite de intimidade, para você se abrir com Ele e se entender como alguém que precisa ser curado. Porque só precisa de médico quem sabe que está doente. Só precisa de um advogado quem sabe que tem uma causa pendente. Só precisa de um salvador quem reconhece que está afundado no lamaçal do pecado. Então você precisa entrar em ambientes como esse, não se achando santo, mas se considerando talvez o pior pecador da face da terra, dizendo: Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia. Vem sobre mim e arranca de mim o peso da culpa. Meu Deus! A serpente parece que conseguiu êxito no jardim, porque a serpente conseguiu envenenar Adão e Eva a ponto deles culparem Deus por um pecado que eles cometeram. Estão envenenados. O problema é que até 1901 não existia remédio para veneno de cobra. É considerado algo mortal. Nas minhas curiosidades, Alessandra, eu fui pesquisar qual seria o tipo de cobra mais perigosa que existia no mundo, pensando em fazer algumas aplicações. Aí apareceu um documentário lá do Discovery, as cobras mais perigosas do mundo. E o narrador, no início do documentário, de 40 minutos, ele vai fazer uma lista das cobras e ele vai começar dizendo assim, o documentário: qual é a cobra mais perigosa do mundo? Aí ele responde: a cobra mais perigosa do mundo é aquela que está na sua frente. Aí eu falei: esse cara não está falando de cobra, não. Eu não vou nem assistir mais. Não é sobre cobra. Porque se nós pararmos para analisarmos, o pecado ele tem o mesmo efeito do que o veneno da serpente. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos morreram. Então a mesma ação que o veneno da serpente tem em um corpo humano, que é capaz de produzir a morte, o pecado faz a mesma coisa. O pecado ele é um veneno. E todo mundo que come desse veneno, o salário dele é a morte. Não tem escapatória. Mas olha o que diz 1 Coríntios 15, 22 e 25. Lê para mim, Midian. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que Ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Colocado aonde? Debaixo dos seus pés. Colocado aonde? Debaixo dos seus pés. Enquanto o diabo planejou um plano para destruir a criação de Deus, Deus já havia preparado um calcanhar
para esmagar a cabeça da serpente e desfazer todos os planos do diabo. Meu Deus! É esse Cristo que nós adoramos, é esse Cristo que nós glorificamos nessa noite, porque Ele não escapou da morte. A Bíblia diz que Ele venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! Escute, já estou acabando. Em 1901, em São Paulo, no Instituto Butantan, um homem chamado Vital Brasil desenvolveu um soro antiofídico. Antiofídico fala de um soro que neutraliza o veneno da cobra. E essa pesquisa que ele fez no Brasil mudou a história da medicina, porque até então não havia remédio contra a picada de cobra. E sabe o que é mais intrigante? Que o soro, que é o antídoto, precisa do próprio veneno da serpente para imunizar o veneno. Ele pega o veneno, transforma em um soro, injeta na pessoa que foi infectada pelo veneno e desfaz o veneno. E a pessoa é curada. Isso se espalhou pelo mundo e hoje existe cura para essa picada da serpente. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu li o texto de Gênesis, eu ficava me perguntando: por que um calcanhar ferido? Qual a necessidade de trocar um calcanhar por uma cabeça? Porque esmagar a cabeça era o checkmate da história. Mas a Bíblia fez questão de sinalizar: o calcanhar será ferido. E o calcanhar ferido de Cristo fala justamente das lutas, do sofrimento, da cruz, do que Ele sofreu enquanto estava na terra para nos proporcionar a salvação. Observe que ao longo da humanidade, a serpente ela saiu pelo mundo injetando o seu veneno. E em todo mundo que ela injetava o veneno causava morte. A ponto da Bíblia afirmar: todos morreram, todos pecaram. Com Cristo não seria diferente. Ela tentou por muitas vezes seduzir a Cristo. Em Lucas capítulo 4 vai dizer da tentação dele no deserto durante 40 dias. A serpente tentando ejetar o seu veneno. Na cruz, que é onde a profecia do Gênesis 3,15 acontece, onde a cabeça da serpente é esmagada, o seu calcanhar é ferido. E quando a serpente, permita-me contextualizar ou tentar conjecturar essa passagem, a serpente tenta injetar o seu veneno em Cristo. Porque se ela consegue colocar pecado em Cristo, o plano fracassa. Porque para que tudo desse certo, Cristo não poderia cometer sequer um pecado. É tanto que quando ele morre, Pedro vai dizer em uma das cartas que não foi achado nele pecado algum. Olha o detalhe da palavra: se não foi achado, é porque alguém procurou. Porque se encontrasse um pecado nele, ele não seria digno de remir toda a humanidade. Mas Pedro afirma: não foi achado nele pecado algum. Em contrapartida, a Bíblia diz que ele levou sobre si. Como isso é possível? Vital Brasil explica. Em 1901, quando a serpente injeta o seu veneno no sangue de Cristo, ao invés de provocar a morte, o sangue de Cristo se torna o antídoto.
E agora todos aqueles que foram picados pela serpente, através do sangue de Cristo, têm a possibilidade de voltar a viver. Meu Deus! Agora você entende porque somente Cristo é o caminho da salvação. Porque no corpo dele, ele carrega o antídoto que você precisa. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu preciso ler isso. Romanos, 1 João 1,7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantendo comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu Deus do céu! Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para vivermos ao Deus vivo. Apocalipse capítulo 1 versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, aleluia, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia! Fica de pé, cidade máfia, em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus ainda opera milagres na terra. O sangue de Jesus ainda nos purifica de todo pecado. A história aconteceu há anos atrás, mas o sangue dele ainda corre em nossas veias. Na cruz, todas as obras do diabo foram desfeitas. Na cruz, o calcanhar ferido esmagou a cabeça da serpente. Do que isso fala, meu Deus do céu? Nós lutamos contra o inimigo que já foi derrotado. Levanta a sua mão. É por isso que ele declara: nós somos mais do que vencedores. Nenhuma arma preparada. Meu Deus. Alguém já sentiu essa presença nessa casa, nessa noite? Glorifica Ele, exalta Ele, porque Ele derramou o sangue dele para que você pudesse ter vida. Que eu quero